Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal e hoje nós vamos continuar a nossa semana da quarentena filosófica. E hoje eu trago mais uma pergunta de um inscrito aqui do canal e espero que vocês gostem tanto da pergunta quanto da resposta. A pergunta de hoje foi feita inclusive pela mesma inscrita do último vídeo, Maiara. Outro beijo para você, Maiara, e mais uma vez saudade de você. E ela tinha feito um comentário, eu li o comentário, recortei, fiz o vídeo e ela fez outro comentário. Então nós vamos responder também essa outra pergunta porque ela está muito boa. O vídeo passado ficou um pouco longo, esse aqui eu não vou prometer nada, mas se ficar, paciência, não é? Mais uma vez a colinha, tá? E a Maiara Bianca diz o seguinte: outra sugestão. A gente fala tanto sobre a bolha social do outro que acaba se esquecendo da nossa própria. Você tem consciência da sua própria bolha social? Como ela se configura para você? Uma ótima pergunta. E, de fato, às vezes a gente vive tanto numa bolha que a gente não percebe que está nessa bolha. E eu lembro de ter comentado alguma vez sobre isso com alguém, que às vezes a gente está numa bolha e essa bolha nos treina. O fato de estar na bolha nos treina a não prestar atenção nela. A gente está tão envolto por uma redoma de vidro transparente que a gente não vê a separação entre nós e o outro tão claramente porque ela já se tornou intuitiva. Então, quando penso sobre bolha social, eu penso sobre zona de conforto também. Eu penso sobre a gente poder existir em uma situação e não fazer tanta questão de sair dela. Qual seria a minha bolha social? Eu também deixei para não refletir muito sobre a pergunta antes para poder responder aqui como se fosse numa conversa. Eu penso que a minha bolha social é o conhecimento e o pensamento crítico. Mas aqui eu não estou fazendo igual aquelas entrevistas de emprego que eles perguntam qual a sua qualidade, você fala 10, quando pergunta o seu defeito, eu sou muito perfeccionista, eu gosto de chegar no horário, eu priorizo muito o trabalho. Não é essa a ideia. Eu estou falando uma coisa aqui que é verdade e que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pensar sobre as coisas de uma forma mais crítica. Só que às vezes eu vejo que eu estou vivendo dentro de uma bolha. A bolha do conhecimento teórico, que às vezes me afasta de algumas vivências das pessoas, ou minhas mesmas. E fazendo isso, eu acho que eu me fecho à ideia de que todo mundo também é assim. Porque essa é uma outra coisa que as bolhas fazem com a gente. Como ela não dá uma separação tão nítida e consciente sempre de que a gente está nessa bolha, um estágio mais avançado da bolha a gente não vê a separação e quando vê uma pessoa que está por fora, acha que ela está por dentro. E a bolha é fechada. A gente fala e ninguém está escutando lá fora porque a gente está falando só para os nossos semelhantes, só para quem está dentro dela. Quem está lá fora não escuta. E quando quem está lá fora não escuta, a gente acha que essa pessoa está fazendo descaso do que a gente está falando, mas não, ela não está na nossa bolha. E eu já falei em outros vídeos, se a gente pensar em vez de bolha na outra questão, que eu proponho em alguns vídeos, o universo é muito maior do que o nosso quintal. O que a gente acha que acontece com a gente aqui, não necessariamente, quase nunca, acontece com todo mundo. São 7,6 bilhões de pessoas no mundo. 7,6 bilhões de pessoas que vivem suas histórias, suas independências emocionais ou não, mas que vivem coisas diferentes da gente. E eu achar que todo mundo necessariamente passa pelo que eu passo, é construir uma bolha e me encerrar dentro dela. E às vezes, pelo fato de eu estudar na Universidade de São Paulo, que é uma das maiores universidades do Brasil, e às vezes por eu já ter estudado outras vezes por lá e estar me formando de novo, a impressão que pode passar na minha consciência é de que, poxa, eu sei disso, por que as pessoas não sabem? E às vezes isso acontece, não é sempre, porque eu me policio. Quer dizer, eu não gosto da palavra polícia, porque eu também não gosto da polícia, tá? Às vezes eu me olho mais de perto e penso um pouco sobre isso. Não sempre que eu faço esse tipo de comportamento bolha, mas eu olho mais e penso quanto de tudo que eu estou fazendo inclui só aquilo que eu vivo, e não o que as pessoas vivem. Então, quando eu me olho
de perto e reparo com mais atenção, eu vejo que às vezes eu estou dentro de uma bolha, que acho que todo mundo está preocupado em querer pensar sobre tudo o tempo todo criticamente. E qual é uma consequência disso? Intolerância. Às vezes eu estou em um lugar, ou estou conversando com pessoas que não necessariamente pararam para pensar sobre um determinado assunto, mas quando esse assunto surge, a pessoa fala o que ela está acostumada, o que ela mais ouve, o que é mais repetido diariamente, relembrando mais ou menos o que falava naquele livro Admirável Mundo Novo, da hipnopedia, que é repetir várias coisas enquanto o bebê dorme, e quando ele cresce, essas repetições se tornam consciência, e essa consciência se torna ato. Então, às vezes eu estou em um lugar, em uma situação, e as pessoas só repetem uma coisa, um comportamento machista, racista, homofóbico, intolerante, e eu, que tendo a pensar criticamente, não toda hora também, chego lá e questiono a pessoa como se a pessoa tivesse a obrigação de ser desconstruída ou então de se mostrar crítica em relação àquilo. Mas às vezes ela nunca parou para pensar sobre isso e eu tô achando que ela deveria parar. Então essa minha bolha interfere nas relações, por exemplo. O tempo vai passando, eu vou aprendendo, a gente vai crescendo, coisas vão acontecendo na vida e hoje eu considero que eu mudei bastante em relação ao que eu já fui um dia. Mas ainda falta muito para mudar, para melhorar. Ainda falta eu aprender a ser muito mais sensível do que eu sou hoje. Mas perceber essa bolha, e eu só estou conseguindo falar aqui e responder esse vídeo porque eu consegui identificar a bolha em algum momento. Não que eu tenha saído dela, mas acho que identificar, acho que a constatação é o primeiro passo. Porque, como diz a professora Lucilena e outros filósofos, a consciência se dá no contraste. Se a gente olha uma parede branca, infinitamente branca, ela vai ser sempre branca. Mas se no meio dela eu faço uma faixa preta, uma faixa azul, eu entendi alguma coisa, tomei consciência de que aquilo é inclusive uma parede. Pitágoras dizia que existe uma nota que soa no universo o tempo todo, mas que ninguém ouve porque ela soa o tempo todo. E é como também, aproveitando esse gancho, é como uma fábula em que tem dois peixes jovens conversando e chega um peixe mais velho e fala para eles: "E aí, como está a água hoje?" E vai embora. E os peixes ficam pensando: como assim, como é que está a água hoje? E é mais ou menos isso. Eles já estão na água desde que nasceram. Desde que eles são peixes, eles estão na água. E por estar sempre em contato com a água, não percebem que a água é água. E a gente, por estar em contato com a nossa bolha tanto tempo, não percebe que a nossa bolha é uma bolha. Que os nossos preconceitos são preconceituosos, que as nossas falas são intolerantes, que a nossa tolerância não é acolhedora. Então eu penso que é mais ou menos isso. A minha bolha é aquela bolha que acha que as pessoas querem pensar criticamente e que elas devam fazer isso. Mas não necessariamente. Nem todo mundo tem essa necessidade, esse desejo. E tá tudo bem. Tá tudo bem se a pessoa preferir ser uma pessoa mais na dela, que não quer pensar muito sobre certas questões, que quer ser uma pessoa mais sossegada, mais tranquila, porque pensar dá um trabalhão. Pensar criticamente dá um trabalho dobrado. E se desconstruir é um processo ativo, um processo que exige determinação e cuidado para que a nossa desconstrução, como eu falei no último vídeo, não seja uma desconstrução construída. E é por tudo isso que eu penso. A nossa bolha, ela nos priva de nós mesmos, inclusive. Então existem fases. O primeiro momento é aquele momento que a bolha é feita, ela é colocada. Às vezes ela é nítida, a gente enxerga ela, mas com o tempo, para que ela se sustente no social, ela precisa ser, ao mesmo tempo, reforçadora dos comportamentos internos e, ao mesmo tempo, ela tem que ser tênue na visão entre nós e o outro, para que a gente ache que todo mundo está dentro dela. E quando a gente acha, nossos gritos batem nas paredes invisíveis da bolha e reverberam sobre nós, e a gente acha que o que a gente escuta, todo mundo de todos os lugares estão escutando. Essa reverberação é o que faz a gente se alienar a nós mesmos, é o que faz a gente ser preconceituoso, intolerante. E sair da bolha existe uma ruptura de um estágio. É disruptivo. Você tem que fazer um movimento de saída. Esse movimento de saída requer conhecimento de si, cuidado de si, requer conhecimento do que acontece no mundo para além da nossa vida. E aqui eu recomendo o documentário Human, é o documentário que eu mais gosto, ele mudou a minha vida. Tem um texto no blog sobre isso e lá eu tenho os links. E a gente tem que enxergar as outras formas.
a gente tem que perceber que a nossa bolha, além de tudo, ela tem um efeito danoso. Prenda pessoas dentro de um lugar fechado por muito tempo e vai faltar ar. E a nossa bolha nos sufoca. Você já parou para pensar? É isso, deixe mais um comentário, deixe suas curtidas, compartilhe esse vídeo com a sua família, compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta e que você não gosta também. Pense sobre a questão da bolha e me responda uma pergunta: qual que é a sua bolha? Você tem consciência disso? Como perguntou a Mayara, ela fala: você tem consciência da sua própria bolha social e como ela se configura? Responda para mim. Responda aí nos comentários e converse com o pessoal. Como é a sua bolha social?